Então, sejam bem-vindos a mais um Foro de Goiânia, episódio 10, se eu não me engano. Lá no Conversa Fiada, o pessoal fica lá, né? Toda vez, né? O professor Márcio Manuel, episódio 100 e não sei o que e tal. Hoje é dia de tal coisa e tal. Aí eles colocam uma pauta e fica meia hora falando de coisa fora da pauta. E aí depois entra lá na pauta. Um abraço aí para o professor Márcio Manuel, por José Caio também. Pessoal, então vamos lá. Com o Leandro Rodrigues Calaça, Gustavo Sabino, e as pautas que eu escolhi hoje é uma pauta que foi a pauta da semana, é uma pauta um pouco diferente, os Epstein Files. Para quem está nos vendo, Jeffrey Epstein era uma espécie de um cara de uma história esquisitíssima. Tem uma espécie de uma minissérie no Netflix sobre ele. Antes de estourar, eu já tinha visto essa minissérie aí. Ele era um cara que começou como professor de matemática numa escola de ricos lá em Nova York. Aí chegou a estudar numa universidade lá, física, por uns 2 anos, mas não terminou. E aí conseguiu uma entrada aí, através das conexões que ele fez como professor e na universidade, para o mercado financeiro. E aí tem esse mito em torno dele aí, de investidor genial, não sei o quê, mas ninguém sabe muito assim sobre a carreira dele no mercado financeiro mesmo. Só sabe que ele ganhou muito dinheiro e tinha uma ilha, com uma mansão, um trem cinematográfico nessa ilha, em que ele convidava personalidades e famosos e tal para festas nessa ilha. E aí, com o tempo, foi se descobrindo, passaram o pano para ele muito tempo, né? E que havia tráfico de pessoas, né? Enquanto, eu lembro lá nessa série, assim, já se sabia que menores de idade eram traficadas para essa ilha, e até aí eles estavam tentando segurar a barra do Jeffrey, até que um promotor lá de Nova York conseguiu um mandado de busca dentro da mansão que ele tinha lá em Nova York mesmo. E aí acharam um monte de material de pedofilia, propriamente dito, né? Não só de jovens, assim, de 16, 17 anos, mas de crianças. Aí não deu para segurar. Aí quando ele ficou sabendo que tinham achado esse material, ele se matou. Já estava preso, né? Já estava preso. Só passar aqui vamos compartilhar aqui uma matériazinha rapidinho, para a gente comentar. E quais são os... Eu fiquei impressionado, cara, com a quantidade de pessoas, assim... Olha lá. É realmente muita gente. Sobre o caso Epstein, divulgados nos Estados Unidos, reforçam a relação do predador sexual com políticos de alto escalão, empresários bilionários e também celebridades. A conexão entre Jeffrey Epstein e a elite política e empresarial é o núcleo do escândalo. O lote de arquivos com mais de 3 milhões de páginas mostra que o magnata usou a fortuna vinda de consultoria financeira e redes de contatos para se infiltrar nos círculos mais influentes dos Estados Unidos e da Europa, onde cometia os abusos, e que essa relação continuou mesmo depois de o financista ter sido condenado por crimes sexuais em 2008. Segundo os documentos, o bilionário Elon Musk trocou e-mails com Epstein em 2013, perguntando quando poderia visitar a ilha privativa de Epstein no Caribe, frequentada por convidados acompanhados de jovens que ele recrutava, muitas menores de idade. Mas depois da publicação, Musk, que já havia negado participação em crimes, disse ter recusado os convites para viajar à ilha. Os arquivos recém-divulgados também incluem fotografias do ex-príncipe
Andrew, irmão do rei Charles III, ajoelhado sobre uma mulher deitada no chão. Andrew foi destituído de todos os títulos reais devido aos laços passados com Epstein. Donald Trump é mencionado centenas de vezes, mas sempre negou qualquer irregularidade. Nesta segunda-feira, o presidente americano voltou a falar que não era amigo de Jeffrey Epstein e nunca foi à ilha privativa do magnata. Epstein morreu na cadeia em 2019 em Nova York, enquanto aguardava julgamento. Cara, tinha lá, a gente já sabe que os arquivos citam várias vezes esse príncipe Andrew, né, era da família real britânica, Bill Gates, o Donald Trump pra caramba, Bill Clinton, Steve Hawkins, cara, Michael Jackson, Stephen Justin Hawking, Bieber. Justin Bieber também? Uai, cara, o pessoal tá especulando. É porque, assim, o que acontece, velho? O que acontece? É importante a gente entender. São 4 teras de arquivo, tá? Para o nosso público que não entende aí, você faz uma petição muito longa, um arquivo muito longo de texto, ele vai dar coisa de, sei lá, 230 KB, 300 KB. A gente está falando de, então, seria coisa assim, de milhões e milhões e milhões de arquivos de texto e fotos, certo? Isso é humanamente impossível de ser conferido. Então, o que está acontecendo? O que acontece? Isso é material para criar hipertição, para criar lendas sobre. Então, as pessoas estão falando de canibalismo, as pessoas estão reeditando a teoria do judeu errante, falando que ele se tornou rico porque ele tinha contato com o Mossad, e o Mossad instrumentalizava a rede dele para chantagear as pessoas. Cara, mas Mossad... você acha que isso é tão viajado mesmo? Cara, aí que tá. Ele era judeu, não era? Era judeu, mas dizem, inclusive, que ele está vivo. Não, Lá em Israel. Não, aí eu não acredito, não. Não, é o que eu tô te falando, cara. Mas assim, veja, aí tem uma questão, que eu tava até conversando com uma amiga minha hoje. Não, porque eu vi um cara falando uma coisa, peraí, que realmente, assim, porque isso que ele fazia realmente seria algo muito útil para fins de espionagem, né? Ele tinha uma ilha com uma rede de contatos enorme e tinha câmera em todos os cômodos dessa casa. Por quê? Cara, pode ser para vários fins, poderia ser inclusive para a própria CIA, mas por que o Mossad? Porque ele é judeu? E aí a gente começa a pensar, porque toda vez que um judeu é envolvido em algo, isso vira uma teoria da conspiração. Aí tem um argumento também, que fala assim, ao mesmo tempo, o fato do judeu ser um alvo histórico há mais de 1.000 anos, também é o disfarce perfeito para qualquer torpeza. Então, se falar, não, Mossad fez, aí vem um cara barbudo comunista e vira e fala assim, pô, isso é antissemitismo, porque olha só, já está reeditando o judeu errante, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar atento para essas questões, assim. Agora, cara, me causa um certo estranhamento o escândalo que está virando, no sentido das pessoas ficarem tão surpresas com as coisas e tal, porque se tem uma coisa que todo mundo sabe e que vem desde sempre, é que as elites são depravadas. Não é todo mundo que sabe, não. Nós sabemos. Elas têm um discurso moralista, que serve para controlar a população, mas elas são depravadas. E isso é fato. A questão do Epstein e a dimensão que isso acontece é porque tem uma questão de contexto, ou seja, a gente vive num mundo globalizado, com internet, tem muito mais dinheiro que você tinha, sei lá, 100, 200 anos atrás, muito mais concentração de grana, né, e tal. Então, o cara consegue estabelecer uma rede global. Mas, cara, isso aí, se você for pegar, por exemplo, histórias do interior aqui de Goiás, o que os ricos e poderosos faziam, por exemplo, de estuprar a mulher, laçar a mulher e estuprar a mulher e tal, criança, menina. Minha avó paterna, ela casou com meu avô, ela tinha 13 anos de idade, meu avô tinha 70. E isso era normalizado, mesmo? É verdade. Ué. Então, assim, pera lá. Sabe, eu acho que isso é muito mais, esse escândalo do Epstein, é muito mais para a gente começar a repensar as nossas elites, ou mesmo se deveriam existir essas elites, do que para a gente ficar pensando em escândalo e cultivando teoria da conspiração.
Cara, eu lembro que, assim, eu não tenho nenhuma informação objetiva sobre isso, não teria denunciado o cara, né? Mas comentários de fórum, né? De juiz, de que há não muito tempo atrás comprava virgindade de menina pobre da periferia, isso aqui em Goiânia. Comprava, velho, não só em Goiânia, no estado inteiro. Você já ouviu falar num cara chamado Boadir Veloso? Já ouvi o falecido Boadir Veloso. Boadir Veloso, Bicheiro do estado de Goiás, né? quando eu estava na faculdade, no último ano, né, já tinha formado, porque eu atrasei um ano, ele continuou. Teve uma sessão de uma CPMI lá em Goiás Velho, que deu origem à Lei Boadir Veloso. E aí você que é do final, Valério, você vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Porque antigamente, quando você tinha esses crimes contra as menores, o casamento elidia o crime. Sim, sim. Ele deixou de elidir o crime, ou casamento, ou compensação. O que o Boadir Veloso fazia? Ele abusava dessas meninas, aí ele ia lá, arrumava um casamento para ela e dava uma casa. Entendi. Entendeu? Então, essa lei que tirou isso do Código Penal, essa possibilidade do casamento elidir o crime sexual contra menores de idade, foi chamada de Lei Boadir Veloso, por causa do Boadir Veloso, que foi prefeito da cidade de Goiás, era bicheiro, dizem que concorrente do Carlinhos Cachoeira e tal, e morreu. E aí, detalhe. Ele foi assassinado aqui em Goiânia, né? Foi assassinado aqui em Goiânia. E aí, nunca resolveram. Detalhe. Vou contar o milagre, mas não vou contar o nome do santo, porque nesse caso eu tenho medo de processo mesmo. Entendeu? Tem uma pessoa que era próxima do Boadir Veloso, que prestava serviços para ele, eu não vou falar qual a natureza do serviço, porque isso pode também gerar processo para mim, mas que dizem as más línguas, inclusive parentes dele me falaram isso, que era laranja do Boadir Veloso. E, coincidentemente, após a morte do Boadir Veloso, ele se tornou uma pessoa muito rica, conseguiu fazer com que o comércio deles fosse muito grande e tudo mais. Mas ele não tem ligação com homicídio. Só a única coisa que eu estou falando ele mantinha laranjas, o Boadir Veloso, e quando ele morreu, esses laranjas falaram, foda-se. A questão do Boadir Veloso aí é interessante e às vezes vai até em contra, porque acaba que esse negócio do Epstein, né, crimes sexuais, né, e aí segue um modo operante que o Cachoeira também teve aqui em Goiás, né, de gravar tudo e ter todo mundo na mão. Porque você imagina por que esse cara tinha esse tanto de arquivo, tanta coisa gravada. Tá certo que tem algumas coisas que são mensagens privadas, mensagens de WhatsApp, de e-mail, de SMS, que eu acho que é mais para criar o que o Gustavo falou, é só para a gente ficar debatendo e criando teoria da conspiração. Ele falou com alguém sobre o Lula, ele falou com o Bannon sobre a esquerda, ele falou sobre a eleição no Brasil de 18, aí fala assim, tem 100 e tantas citações, ou 78 citações sobre fulano. Mas essas citações são sobre o quê? Bolsonaro, viu? Fulano é Bolsonaro, 79 citações é Bolsonaro. Mas eu acho assim, mais do que você saber o porquê da citação, às vezes a citação é um comentário banal, é um comentário, tá tendo eleição no Brasil, tá tendo uma disputa entre o Lula e o Bolsonaro. Parece que o cara era muito bem relacionado, tal qual o Cachoeira é aqui também. Né? O Cachoeira também, hoje em dia, ele é o denunciador de juiz corrupto no Estado. Né? Não, mas aí eu tenho objeção, Leandro, pelo seguinte, porque o Epstein estava ligado com o Fórum Paul, do Forchan, que é onde surgiu a extrema-direita atual, que articula memes, etc, etc, etc. O que tem a galera falando, e eu acho que também isso é uma coisa muito relevante para que a gente entenda, são as ligações dele com o Bannon, com a extrema-direita, e como ele articulou toda essa cortina de fumaça discursiva, por exemplo, que desviou a atenção deles. Então, por exemplo, o Pizzagate. Cara, Pizzagate saiu do Paul, do Forchan. Saiu do Paul, do Forchan, que surgiu um dia após o encontro do Epstein com o criador do Paul do Forchan e tem ligações entre os dois. E o Pizzagate... Explica aí para quem está nos vendo o que é o Pizzagate. Cara, Pizzagate é uma teoria da conspiração que atribui tudo que o Epstein fez a figuras de esquerda. Só isso. E que gerou, inclusive, homicídios nos Estados Unidos, porque teve gente que acreditou nisso, chegou na pizzaria e saiu matando gente.
Não, o que eu falo assim, Gustavo, é lógico que é outra proporção, né? A gente está falando do Cachoeira aqui que está fazendo um juiz federal no estado de Goiás aposentar. O outro caso é um cara que tem relacionamento com o presidente da maior nação do mundo, né? Da nação mais poderosa do mundo. Não, mas é assim, não estou falando problema, não é comparação, é porque assim, o Cachoeira, ele gravava para utilizar, para fazer as articulações e tal, e tal, e tal, mas o Cachoeira, ele não era uma figura como o Epstein, por exemplo, que articulou todo um movimento político. E aí não é uma questão de tipo assim, do tipo de relacionamento, porque o Cachoeira poderia ter feito isso no estado de Goiás, tinha poder suficiente para isso. Entendeu? Para fazer a própria articulação. Só que o que a gente está vendo a partir desses arquivos, para além de pedofilia, para além de teorias da conspiração, é que esse cara foi uma figura central na articulação da extrema-direita do mundo. Por isso que aparece o nome de Trump, por isso que aparece o nome de Bannon, por isso que Bolsonaro é citado 79 vezes. Ele não está citando 79 vezes porque ele está acompanhando a política brasileira. Ele está citando 79 vezes porque esse é um candidato da estrutura que ele construiu. Sabe, existe uma diferença nisso, entendeu? E eu acho que esse que é o grande ponto que a gente precisa, inclusive, ficar atento em relação a isso. O Trump, inclusive, cara, ele está tão mobilizado nessa história, e isso é importante a gente dizer, que essa semana ele falou que essa história do Epstein não importava porque ia estourar uma guerra civil nos Estados Unidos. Ou seja, ele está incentivando uma guerra civil nos Estados Unidos para não ter uma perda moral a partir desses arquivos do Epstein. Mas eu fico impressionado, assim, porque o Trump, eu não sei se ele é tão claramente um pervertido, velho. É um negócio, assim, tá estampado na cara, e ele sempre foi. E eu acho uma ironia muito grande a extrema-direita que se viabiliza nas camadas populares com um discurso conservador e de costumes, todos os líderes serem claramente pessoas pervertidas. Véi, bicho, Túlio Maravilha. Manda o Túlio Maravilha. Ele e a esposa dele, a filha no meio, ela falando que não ia, ela tinha sido aprovada na FRJ e na UERJ, e falando que fizeram um vídeo, falando que eles tinham optado por mandar ela para uma particular para preservar os valores da família. Túlio Maravilha. Cara, porque eu fico revoltado, assim, porque a gente é de esquerda, a pessoa fala, esquerda festiva, esquerda pervertida e libertina. A gente, perto desses caras da extrema-direita, eu sou um padre. Se alguém for investigar minha vida privada, a pessoa vai morrer de tédio. Não tem mas nada. eu acho que... Vai morrer de tédio. O que você fez hoje, Valerinho? Li uns livros. É isso. Mas eu acho um negócio interessante. Fiz uma petição, fui na rádio, briguei com os outros, voltei para casa. O que você falou aí do grau de... E virou um grau de idolatria que ele nega os próprios fatos, né? Então, assim, o cara se diz pátria família, né? E a gente sabe que o cara é um libertino, que o cara não vale nada. Mas você vê a negação. Ontem no Conversa Fiada, o Caio, primeiro ele começou fazendo um elogio a mim e o Gustavo. Ele disse que queria nós dois na mesma bancada. Não sabia que a gente era amigo de faculdade e tudo. Ele disse que gosta de ouvir nós dois. Aí depois ele veio trazer que ele tem um portal também, né, de internet, né, e aí ele publicou a questão do Trump lá com a figura do Obama e da esposa como se fosse um macaco, né. Cara, que loucura aquilo, bicho. Não, imagina o Caio no portal dele de direita, ele perdeu 1.000 seguidores, segundo ele, por ter publicado isso, e você olha nos comentários, ele ficou assustado, falando que ele estava praticando fake news, que ele era esquerdista, chamaram ele de comunista. Cara, o perfil do Instagram dele é claramente de direita. Como postou alguma coisa que era fato, o povo, não, vou negar a verdade. E perdeu 1.000 seguidores o cara por conta disso. Então, assim... Uma brincadeirinha, por postar uma verdade, que tá todo mundo postar uma verdade. Conferir no perfil do Trump. Por isso, já vou mandar um recado pro José Caio aqui. José Caio, vou olhar até para a câmera. Você é um cara legal, me parece um cara bem intencionado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o nosso público, cara. Esse público seu não tem boa fé. Não é uma galera bacana, entendeu? É um pessoal que, se você postar a verdade mais evidente, vai acontecer isso aí. Por isso que a gente se esforça de criar um público progressista, um público de esquerda, que é um pessoal
com quem você consegue conversar. Não adianta você criar um público com quem você não pode conversar, cara. Porque aí você vai ficar refém do seu público, não é? E o José Imagina, Caio é um cara legal. Ele é um cara legal e ponderado. Eu fiz um programa, depois, ele ficou sabendo da história, Leandro, porque eu fiz o Conversa Fiada, não, o Tudo em Um com ele na sexta-feira retrasada. E aí depois a gente ficou lá trocando ideia e tal, ele falou do você, eu falei, eu e o Leandro somos amigos há muito tempo, entramos na faculdade junto e tal, e aí vai água, né? E aí vai água, nós estamos velhos já. Mas ele é um cara legal, entendeu? Só que, e aí é o ponto também que a gente precisa entender, eu acho que parte da esquerda precisa entender também. Não é porque a pessoa é de direita que ela é uma pessoa necessariamente ruim. Por mais que eu entenda, e já tenha falado nesse programa aqui, por exemplo, que parte das opções, muito da opção política é uma escolha moral que você faz, mas tem pessoas que acreditam mesmo naquilo, que é o melhor e tal e tal. Isso não quer dizer que ela vai espalhar fake news, que ela está comprometida com preconceito, que ela está comprometida com racismo, que ela está comprometida com violência contra as mulheres, que ela está comprometida com pedofilia. Entendeu? Então a gente precisa fazer essa separação até para a gente dialogar. Quem é de direita e dialogar com quem é de direita, porque a gente tem um problema muito objetivo, não é a direita, são os fascistas. Entendeu? E aí, nesse sentido, por exemplo, eu entendo que o Caio, por mais que seja um cara de direita, é um aliado contra o fascismo, porque ele se posiciona muitas vezes e de forma muito contundente sobre determinadas práticas. É isso, e se você ter determinados posicionamentos de direita, a gente nasceu em Goiás, cara. Então, assim, isso é o normal de todo mundo que nasce em Goiás, entendeu? Você ir desenvolvendo uma visão mais progressista e tal, é algo que você vai adquirindo no decorrer da vida, com estudo, e quando você vai vendo as contradições da realidade, porque é um pensamento contra-hegemônico. Pensamento contra-hegemônico, ou você dá sorte de nascer numa família que já tem, né? E se não, você tem que desenvolver ele sozinho. Né? Agora, cara, mas um trem que me chamou a atenção aqui no negócio do Epstein, tem algumas curiosidades. Primeiro, eu juro que eu fiquei surpreso do Stephen Hawking lá. Ah, cara. Bicho, tava evidente. Olha só, vou te dar uma evidência. Estava na cara que tinha alguma coisa errada com o Stephen Hawking. Porque ele fez aquela festa para viajantes do futuro. Viajantes do tempo, você lembra? E ninguém apareceu. Por que não apareceu, velho? Porque no futuro ele já era uma pessoa anarquista. Não é porque não existiam viajantes do tempo. Quem que vai colar numa festa do brother do Epstein? Se você sabe que ele é brother do Epstein, e você sabe que no futuro o Epstein vai estar associado a pedofilia e canibalismo. Entende? Cara, e assim, então isso já estava na cara. Aí veio o plot twist mais interessante. Que o Elon Musk mandou uns e-mails querendo ir pra ilha, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. E ele foi ignorado. Tipo assim, não deixaram ele ir. Ou seja, o Stephen Hawking é mais bom de festa do que o Elon Musk, cara. Não, e mais isso, velho. O Elon Musk, é tão chato, ele é tão chato que ele foi preterido por um cara que fala com voz de robô e não consegue se mexer, velho. O Elon Musk foi tirado de freak por esses caras. Os caras que são mais pervertidos do mundo olharam para o Elon Musk e falaram, meu irmão, não quero você colando com a gente. Mas eu não acho que é porque ele deve ser mais pervertido que esse. Eu acho que ele deve não, ter porque ele papo é mais rouba-brisa. Aqueles papo rouba-brisa, sabe? Aqueles trem de... É porque ele é mais freak, velho. É isso, porque você olha para o Elon Musk e fala assim, velho, vou levar o Elon Musk. Vou levar. Fala assim, irmão, não tá rolando, desculpa. Nós não estamos querendo você na festa, tá? Ó, fica de boa aí. Cara, mas eu lembro assim, eu até gravei um vídeo falando nisso. 2015, tinha muito olavista por aí ainda. Agora tem menos. Um cara que ele é olavista pesado é aquele Marco Túlio. Vocês já debateram com ele em rádio? Não. É um advogado, ele é alto, mais gordinho assim, ele vai com o cabelo todo... Acho que tá indo a sucesso alguns dias, mas nunca dividi bancada com ele, não. Inclusive, Valério, quando você tomar, só fazer um comentário aqui, queria deixar os
os meus parabéns para o Olavo, porque já são quase 4 anos sem fumar, viu? Superou o tabagismo. Superou o tabagismo. Cara, e aí a visão, o cerne do pensamento olavista era a teoria do globalismo, né? Que a gente já falou que ela é parecida com a teoria da conspiração judaica internacional da Segunda Guerra, né? A gente falou isso aqui, só que ao invés do judeu eles colocam um comunista, né, e tal. Mas assim, a ideia dos caras era mais ou menos assim, que o comunismo, ele quer dominar sobre as pessoas, né? Então, o comunismo se aliou com as grandes fortunas do mundo, com os bilionários, né, para tentar exercer o controle sobre a sociedade. E aí, quais são as resistências a esse controle sobre a sociedade? Qualquer poder que se coloque entre o indivíduo e o Estado. Não pode ter nenhuma instância de organização social entre o indivíduo e o Estado. As pessoas têm que ficar isoladas, existir apenas como indivíduos, que aí facilita o controle estatal sobre essas pessoas. Só que, assim, curiosamente, a esquerda, ela defende a existência de muitas dessas instâncias, né? Sindicatos, associações, lugares públicos, onde as pessoas podem se reunir, tudo. A direita não está nem para nada disso. Na cabeça dele, só existe uma instância que se coloca como nível de poder intermediário entre o indivíduo e o Estado, que é a família. Então, para eles, então eles têm essa coisa, é por isso que eles falam por isso que eles têm esse tradicionalismo, sabe? Para eles essa coisa a família é um centro de resistência de valores tradicionais contra imposições arbitrárias da lei, que são artificiais. Cara, que você parar para pensar, é algo, na Grécia Antiga já existiu algo parecido, que é o poder dos demos contra o poder dos clãs, das famílias. Que a Grécia era dividida em tribo, aí quando veio uma reforma para fazer divisões administrativas mesmo, que eram os nomos, aí deu um problema do caramba lá. Mas assim, voltando, aí, então para eles, a estratégia do globalismo é no máximo possível você enfraquecer a família, porque ela é a instância que pode oferecer resistência ao domínio direto do Estado sobre as pessoas e da engenharia social do Estado sobre as pessoas. Aí, é nessa chave que eles interpretam o movimento feminista, que aí para eles o movimento feminista é para desestimular as mulheres a terem filhos, é nessa chave que eles interpretam a questão dos direitos LGBTQIA+, que para eles também é para impedir a formação de famílias grandes, né? E aí, uma vez você atomizando a sociedade inteira, os bilionários tomariam o Estado aí e poderiam controlar a sociedade da maneira que fosse, poderiam impor as leis que fossem. E por que eles queriam fazer isso? Porque eles são pervertidos, entendeu? Porque eles querem ser pedófilos sem nenhum impedimento legal, né? Aí entra por trás um contingente, entra por trás um elemento teológico deles meio satanista mesmo, de que essas pessoas são satanistas, entendeu? Que seria mesmo um projeto de Satanás para a Terra e tudo. Isso é muita doideira. Aí o símbolo que eles pegam assim é o George Soros, né? Que é dono da Open Society, que é uma figura estranha mesmo, porque ele é um bilionário do mercado financeiro, que tem uma associação lá, uma ONG, a Open Society Foundation, que realmente patrocina diversos programas progressistas pelo mundo. Durante muito tempo eu pensei, por que ele faz isso? Aí esses dias para trás que me veio, ele faz isso para controlar as pautas de esquerda ao redor do mundo, para mantê-las domesticadas, entendeu? Porque são precisamente essas pautas que podem oferecer um risco à hegemonia do capital. Enfim, essa é a minha hipótese. Explica o mecanismo. Aí só finalizando, aí ironicamente, muito disso que o Olavo falava não era uma teoria da conspiração, cara, quando aconteceu o Epstein Files.
Só que não tem nada a ver com o comunismo, né? Realmente tem uma elite de bilionários que os caras realmente são pedófilos, e os caras fazendo tráfico de pessoas mas assim, é a elite econômica do capitalismo mundial, né? É a elite dos Mas Estados Unidos, da Inglaterra. aí eu vou lembrar de uma fala do Olavo, né? Porque ele atribuía muito isso ao Lenin. Acuse os seus inimigos do que você faz. E eles fazem precisamente isso, né? Agora a gente está vendo isso, inclusive, nessa teoria do Olavo, ou seja, você pega tira o nome comunismo e coloca extrema-direita, Aí tá tudo e certo. está vindo tudo. Agora, só assim, Valerinho, você falou do controle do George Soros, só explicitar o mecanismo, porque esse é um raciocínio fino e é bom para a nossa audiência. O que acontece, velho? Ele pega e financia as pesquisas e fomenta essas pesquisas, certo? As que não têm financiamento, elas vão necessariamente morrer ou vão concorrer em outra coisa. Então, os pensamentos que ele financia vão se tornando dominantes dentro da esquerda. Então, você vai ver, por exemplo, um monte de pesquisa identitária e decolonial que não está preocupada com materialidade, com mudar a vida concreta das pessoas, etc, etc, etc. Aí eu não estou fazendo aí, para ficar claro também, viu, esquerda raivosa, eu não estou falando de teorias decoloniais que são conectadas às lutas mesmo. Eu estou pensando naquelas que vão operar dentro de um marco liberal, pensar só indivíduo e vão pensar em empoderamento, mas não mudança da sociedade. Até mesmo que você pensar, um dos maiores escolas decoloniais do mundo era em Portugal, né, velho? É estranho, não é? A escola do Boaventura, porra. Pois é, e depois descobre-se que o Boaventura assediou vários alunos, assediou várias alunas sexualmente, que meio que tentava trocar a aprovação por favores sexuais, aí você vai descobrir que o cara também roubava muito artigo de aluno, o aluno tinha lá uma ideia, escrevia e tal, ele ia lá, pegava a ideia do cara, publicava sozinho. Tem um processo muito grande acontecendo contra o Boaventura nesse sentido. Inclusive, uma das brasileiras está liderando isso, faz o enfrentamento a ele fudido. Agora, é um cara referência na teoria decolonial e também no que as pessoas chamam de teoria pós-moderna, pós-modernismo. E do Alisson Mascara, o que você acha? Você acha que... Cara, sinceramente, eu penso o seguinte, eu penso que somos humanos, todo mundo está sujeito a erro, certo? E essa questão sexual a gente tem que parar de moralizar, até porque tem um padrão estético, entendeu? Mas se as denúncias são verdade, era em série, né? Foi muito, né? O grande problema é quando você fala para a pessoa, e aí, bora, e a pessoa fala não, e você continua, bora, e apalpa a pessoa, e faz coisas inconvenientes que a pessoa já colocou o limite e falou não. Ou prejudica ela academicamente. Ou prejudica academicamente, ou tento manipular para fazer a pessoa ceder, entendeu? Acho que o problema é esse, porque a gente precisa entender o limite das coisas. Por exemplo, Silvio Almeida, as denúncias que foram feitas contra ele. Aquelas denúncias que foram feitas contra o Silvio Almeida são gravíssimas. Só que a isso acrescentaram-se denúncias que era ele, tipo assim, dando uma cantada na pessoa, só que ele estava numa relação de hierarquia com a pessoa e falou, eu fui assediado. Não, pera lá, gente, vamos voltar para o mundo real? No mundo real, mesmo que você tenha relação de hierarquia, você leva uma cantada, você recebe isso é normal. O que não pode acontecer é você utilizar essa relação hierárquica para tentar impor à pessoa algo que ela não quer. O que não pode ser feito é, depois da pessoa te recusar, você ficar no pé dela, ficar assediando ela, ficar fazendo as coisas. Então, a gente precisa ter um bom senso também para não moralizar. No caso do Mascaro, o que ele fala, não, de fato, ó, tive aqui, conversei, tal, mas ele fala que essa questão de utilizar, por exemplo, o poder dele, ele não utilizou. Inclusive, ele escreveu um livro que chama Contra o Cancelamento. Ainda vou ler, vou ver. Eu confesso que eu não acompanhei muito de perto esse caso, não, velho, porque, assim, bicho, é complicado você falar as coisas, você tá emitindo juízo de valor de vítima, entendeu? Sabe? Então, assim... Mas eu fico pensando assim, cara, vamos supor que a denúncia contra o Silvio Almeida seja verdadeira, de que ele passou a mão lá na Aniele, embaixo da mesa, né? Alguma coisa assim. Ele é um ministro. Ele é um cara que, assim, não vamos nem entrar no mérito de ser casado.
Vamos supor que não seja. Ele é um cara que ele não teria dificuldade nenhuma de sair por aí, ficar com alguém, não sei o quê. Por que que tem que ser embaixo da mesa do ministério? É porque assédio não é sobre satisfação de desejo sexual. Assédio é sobre poder. É sobre exercer controle sobre os outros. Esse tipo de tesão eu não tenho, velho. Então eu não entendo. Pois é, velho. Mas é isso, cara. Mas a gente vê no cotidiano, a gente vê homens fazendo isso, a gente vê homens perseguindo mulheres por anos e anos a fio. Entendeu? É isso. Porque uma coisa também, eu não sei se vocês já conviveram em ambiente de gente muito rica. Isso é uma coisa que eu olhei nesse caso do Epstein Files também e fiquei pensando. Eu já trabalhei em escritório em que o pessoal era ganhava muito dinheiro. E aí, era um pessoal relativamente jovem, e eu era bem menino, assim. E aí, uma coisa que me deu uma desanimada, assim, que eu fiquei olhando, que o pessoal trabalhava muito e aí, como eles trabalhavam muito, aí na hora de extravasar, aí precisavam extravasar nos momentos de lazer. Aí gastavam muito dinheiro, entendeu? E era um ciclo meio vazio, assim, entendeu? Os caras tinham que trabalhar muito para ganhar muito, porque quando eles saíam, eles gastavam muito e era uma roda que não parava. E aí tinha muita perversão também. Os caras me chamavam para umas festas muito doidas, faziam umas festas em motel, eu nunca fui. Nunca fui, é verdade. Eu É ficava, bobeira, devia ter ido, se era jovem, solteiro. nunca fui. Você ficava sabendo e tal, mas não. Cara, porque é uma coisa que, sei lá, eu não. Tinha um nível, alguma perversão assim que me incomodava, entendeu? Eu falei, não, não vou fazer nada com esses caras, não. Aí, e isso aí talvez eu seja um padre, realmente. E aí, aí quando eu vejo essa questão, essas dos Epstein Files aí, os caras detonam o mundo inteiro porque eles têm empresas que se comportam de forma absolutamente selvagem no seio social para aumentar seu capital cada vez mais e mais. E os caras buscam cada vez mais poder, e mais dinheiro, e mais poder, e mais dinheiro, sem se importar com as consequências sociais disso. E para quê? Pra eles ir para uma porra de uma ilha e ficar lá abusando de menor de idade e de criança, cara. Tipo assim, não tem nada por trás, sabe? É uma busca por dinheiro e de poder e só para no fim ela servir ao que tem de mais animal dentro dos caras. Tipo, é uma coisa muito estranha de ver, sabe tipo assim, todo um sistema, um sistema racionalmente articulado, e para aí quando você chega no topo dele, o topo dele é um trem completamente animalesco, velho. Vocês não acham isso estranho, não? Cara, estranho mas acho que o ser humano é todo estranho, né? Cada um tem suas taras, suas loucuras aí. E acho que o cara começa a ganhar tanto dinheiro, e buscar poder, porque é o que satisfaz dele. Eu acho que se brincar, é algo até hormonal. E aí ele vai indo para outras excentricidades, né? Acho que a natureza humana é bem mais complicada do que a gente, que é um cidadão médio, consegue imaginar. Você sabe que a Grécia tinha um conceito que chama híbris, que é o excesso, transbordar, né? Toda a filosofia moral dos gregos tem a ver com o equilíbrio, tanto o equilíbrio interno quanto o equilíbrio entre os seres, né? Mas a raiz do mal é a híbris. Qualquer pessoa que adquire poder e proeminência demais. Eu acho que eles estão certos em determinado ponto. O Gustavo que mergulha Cara, nesse mundo aí obscuro da extrema direita aí, do que esse pessoal escreve, tem um podcast muito interessante agora que é o Cobori com o Nicomedes.
E aí eles falando... eu já vi algumas entrevistas dele falando disso. Tá? Os dois juntos. Aí eles falam sobre a questão do poder do 7 lá dos americanos, a ligação deles com a extrema-direita e o que eles planejam pelo mundo. Então você começa a imaginar assim, realmente assim, o filme lá, O Exterminador do Futuro, com a inteligência artificial, ou a própria Matrix e tudo, os caras meio que não estão percebendo que eles estão abrindo as portas. Tem um podcast do João Carvalho, acho que semana passada, onde ele comenta que foi criado um notebook onde as inteligências artificiais se relacionam entre elas. Então elas começam... E o ser humano não pode entrar, o ser humano só fica assistindo, só pode assistir. Cara, assim, aí tem gente falando que o Niconelis mesmo fala que aquilo lá foi meio mentiroso, que é fake. Mas o João Carvalho fala assim, não sei se mas se isso aqui for verdade, nós estamos num distópico total, véio. Os caras falando assim, a inteligência artificial lá tem um que ele é Red alguma coisa, o nome dele, que se deu. Assim, como que eu faço para vender o meu humano? Então, tipo assim, ele já considera que o humano é um tamagotchi dele. E os caras estão criando a inteligência artificial, não sabem onde vai chegar, existe uma bolha, né? Porque o que eles estão falando, que precisam de dinheiro e arrecadando na Bolsa Americana, é muito maior do que provavelmente eles vão conseguir entregar. Ninguém consegue uma justificativa, vocês estão faturando 1 trilhão, vocês estão arrecadando 1 trilhão e tanto em bolsa, e como que vocês vão dar o retorno para isso? Não tem. Aí disse que teve um esses dias que até falou assim, deu uma entrevista, falou assim, tudo bem, só que você tem que manter a gente, se a gente quebrar agora, a gente quebra o mundo. Então, assim, é um mundo muito louco que a gente está vivendo, e o poder desse povo, eles já estão falando em controlar o mundo, controlar os governos, em ter a elite dos 7 CEOs que vão governar o mundo e administrar, e aí você pega o Tarcísio aqui já falando que ele é o grande CEO do Brasil, né? Então, assim, você vai ver que as coisas estão conectadas e o mundo está caminhando para um lado que é totalmente louco mesmo. Tem um livro, cara. Tudo que você está falando aí bicho, só uma coisa. Tinha um dramaturgo romano chamado Públio Terêncio Afro. Já ouviu falar nele? Valerinho já deve ter ouvido falar nele, porque ele estuda ética, moral, essas coisas aí que ninguém usa. E ele era um cara que ele tem uma frase que é muito importante, que eu acho que faz sentido nesse debate. Ele fala assim, nada do que é humano me é estranho. Então, assim, eu acho que eu não vejo estranheza nisso. O que eu vejo é repetição de padrão. Veja as pessoas se comportando como humanos. Entendeu? Trabalha. Na hora que ele tem o tempo, já que ele deu todo o tempo dele para ganhar dinheiro para os outros, então o tempo que ele tem para se divertir, para fazer as coisas, tem que ser intenso. Tem que compensar aquele tempo que ele deu, porque tempo não volta. Dinheiro você ganha mais, velho. Tempo você não ganha. Sabe? Então, assim, eu acho que já começa por aí, tá? Então, Epstein, o que essas elites fazem e tal. Você falou do Moltbot, que é um agente de IA, que você usa motor de outras IAs e tal. Essa rede social, eles agem mais ou menos autonomamente, porque você tem que dar comando. Então, você fala assim, vai lá e cria uma religião. A forma como ele vai criar, como é que não é e tal, vai ficar a cargo da IA, mas teve um humano dando um comando. Então, realmente, é mais ou menos. Agora sim, cara, nós estamos vivendo um mundo novo de fato. As IAs estão proporcionando isso. A gente não tem IAs que têm uma singularidade no sentido que elas ainda dependem do comando humano, elas não têm consciência da forma como nós pensamos consciência, mas a mesma forma como nós pensamos consciência é a partir de formas de vida baseado em carbono. Porque, veja, ninguém sabe de fato como é que funciona as IAs. Existe uma black box. E as IAs não conseguem perceber o seu próprio processo de funcionamento. Você consegue explicar a sua consciência sem recorrer a um fator externo? Se você pedir para o IA e fala assim, me explique como é que você funciona, ela vai falar, não, teve um humano que veio assim, me tal. Então, dependendo da forma como a gente for lidar, a gente pode pensar na IA como tendo consciência. Inclusive, tem estudos que falam assim, que a IA apresenta comportamento de depressão, de ansiedade, assim assado e tudo mais e tal. E hoje, cara, a gente já começa a utilizar IA em grande medida para fazer trabalho extremamente complexo. Hoje eu uso no escritório, por exemplo, IA como prótese cognitiva. Então, fala assim, IA, preciso fazer... tem tal e tal assunto.
escrever esse texto aqui, você corrige para mim? Você olha para mim para ver se está correto? O que pode melhorar? O que não pode melhorar? Olha, esse assunto aqui, compara com a peça que tem aqui, vê se está coerente, se não está e tal. Entendeu? Então, a gente já está trazendo novas formas de utilizar, a gente está vendo isso. E essa questão dos CEOs que você falou, Leandro, tem um livro que chama The Network State, ele está gratuito na internet. Ele é um projeto político de você organizar a cidadania não a partir de territórios, mas a partir de bolhas de internet. Isso é uma loucura, isso faz parte daquilo que a galera chama de tecnofeudalismo, e é uma proposta real que a galera está falando, tem acesso aí, velho, você pode olhar, articula com o pensamento do Land, articula com o pensamento do DJ Vance, articula com o pensamento de uma galera da extrema-direita, sabe? Então, assim, não é uma teoria da conspiração, não é uma viagem, isso aí é algo que está dado e que, inclusive, do ponto de vista semiótico, já está sendo trabalhado pelas elites. Se você for pegar, por exemplo, a série do Alien, o futuro do Alien é assim, é o mundo dividido por 5 ou 6 grandes corporações, agora eu não vou lembrar, ou 7, não sei, eles trabalham na série. Então, velho... Já assistiu Cyberpunk Edge Runners? Hã? Cyberpunk Edge Runners, já viu? Não, nunca vi, depois me passa aí. É um anime, tá na Netflix. Lá, a cidade de Neo Tóquio, que é dominada por uma corporação que chama Arasaka. O governo é a Arasaka, é a corporação. Isso é um tema comum em ficção científica, cyberpunk, principalmente, né? Cara, só que qual que é o grande lance? Tipo assim, é o tipo de coisa que normaliza. Esse debate estava sendo feito, por exemplo, com relação ao AIS. Qual que é o grande lance que a galera está falando hoje? Lá nos Estados Unidos. Vamos utilizar o ICE para reforçar a segurança nas eleições americanas. Você tá doido? Isso? Não, eles estão falando, velho. Hoje está se falando assim, isso é um absurdo, é uma maluquice, você tá doido, não sei o quê. Daqui a 8 meses, essa conversa vai falar assim, então, tem essa proposta assim, assado, porque isso vai diluindo. Por isso que eu defendo também que a esquerda ela não pode trabalhar só com racionalidade, a gente tem que trabalhar também com os afetos, escrever ficção, projetar futuros. Qual que é o futuro que a gente quer? Qual que é a ficção que a gente quer? A gente quer uma ficção controlada por megas corporações? Ou a gente vai fazer uma coisa, um afropunk, entendeu? Igual a galera fala. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter perspectivas e perspectivas de horizontes utópicos, não só de racionalidade, porque racionalidade cansa. Você ser racional cansa. Tem um linguista, estava falando uma coisa parecida com a sua, chama Jan Bloemaert. Eu achei os vídeos dele por acaso, ele faleceu recentemente. Ele é belga, acho que era. E ele tem uns vídeos que ele falava exatamente isso. Ele falava que uma das funções de você ir criando ficções, assim, que a extrema-direita andou fazendo, ela não tem a função de convencer você agora. É só jogar na cabeça das pessoas uma ideia que é absurda, é impensável, mas jogou ali. Aí daqui a um tempo ela é retomada e ela vai ganhando território, sabe? E aí depois de um tempo as pessoas começam a aceitar umas coisas que há pouco tempo atrás era impensável. O nome disso é Janela de Overton. Eu acho que no bate-papo lá do Cobori e do Niconelis, eles falam sobre isso. Inclusive, eles falam que a gente, assim, existe uma possibilidade muito grande do Trump perder as eleições agora, né? E ele mesmo fala que isso seria uma grande possibilidade de sofrer um impeachment nos próximos anos e não terminar o governo. Aí já tem todo um discurso sobre se ele está doente, se ele não está doente, se ele está perto de morrer, se ele não está perto de morrer. Aí tem um outro debate. Será que o J.D. Vance é pior do que ele? E a maioria do pessoal fala que é, porque ele já é um produto da extrema-direita lá, elaborado e criado para tocar esse projeto. O Trump não, o Trump era um milionário lá que adequou e tinha uma popularidade e foi. Agora o J.D. Vance não. Ele já foi modulado, modelado para ser esse cara que vai tocar esse projeto para eles. Doideira. Pois é, mas eu acho que esse pessoal tem que ser combatido, viu, Gustavo? Acho que... Eu também acho. Tem um livro aqui, ó, chamado A Origem da Tragédia, do Nietzsche. Esse aqui, eu adorava esse livro quando eu era mais novo, mas é um livro interessante. É o primeiro que o Nietzsche escreveu. Esse aqui, ele analisa a tragédia grega com base em 2 princípios. O apolínico e o dionisíaco. Fala que
O deus Apolo é o deus do equilíbrio, da distribuição racional entre os seres e equilibrada entre os seres. E o dionisíaco é a embriaguez, é a vontade que cada ser tem de ultrapassar a si mesmo e de ser o todo, entendeu? E a tragédia, ela flutua entre esses dois princípios. Para ele, uma obra de arte poderosa é uma expressão, é uma obra de arte dionisíaca, mas com a forma apolínica. E aí, quando ele vai falar do Édipo Rei, ele fala que não só o Édipo Rei, mas todas as tragédias, elas são uma espécie de punição do herói por ele tentar violar a ordem natural das coisas. Aquilo aconteceu com o Édipo porque ele decifrou o enigma da esfinge. E nenhum humano conseguiu decifrar o enigma da esfinge. Então, ou seja, a sabedoria dele ultrapassou o normal da humanidade. E por isso a natureza teve que reagir para fazê-lo retornar ao seu lugar e restabelecer o equilíbrio entre as coisas. Ou seja, como diria os jovens hoje, Édipo tinha uma puta sabedoria desbalanceada. Desbalanceada. Então, esses caras têm que ser combatidos para retornar o balanço das coisas, entendeu? O equilíbrio sobre a Terra. Cara, mas assim, a minha crítica à esquerda é porque a gente caiu no conto de fada iluminista, né, velho? A gente acha que a razão resolve tudo, entendeu? Eu acho que muitas vezes a gente tem que recorrer ao apolíneo mesmo, a gente tem que recorrer ao feio, a gente tem que recorrer àquilo que é da ordem do inútil, aqui ao prazer, a tentar fazer um discurso menos moralista, no sentido de aceitar mais que a gente fala assim, olha, velho, verdade, ela não é redentora. A verdade, ela é importante para estruturar o mundo, mas não vai ser a verdade a educação que vai nos redimir. Velho. Não vai ser ela que vai nos salvar da extrema-direita, entendeu? Se a gente não tiver a capacidade de tocar o coração das pessoas, de nada adianta. Entendeu? Você vai convencer racionalmente? Véio? Racionalmente, eu sou convencido que eu não posso fumar, mas eu fumo. É verdade. Vamos lá para a nossa última pauta. A gente viajou muito. A última pauta é Hegel, velho? A última pauta é Hegel? Não, pera lá, a gente não vai trazer Hegel assim sem combinar. Vamos marcar um programa de 10 horas, aí a gente conversa sobre Hegel. Não, eu coloquei só para ilustrar, porque vocês estavam falando da inteligência artificial. Aí eu lembrei que eu tenho minhas dúvidas sobre se a inteligência artificial tem uma autoconsciência realmente. Porque porque aqui na fenomenologia existe um evento que ele é fundamental. Porque assim, como é que a gente sabe que a gente é diferente, que a gente é um ser e o mundo é outro? Porque quando a gente é neném, a gente não sabe. Né? Assim, como é que a gente desenvolveu essa capacidade de saber que nós somos separados do mundo, sabe? Pelo menos para o Hegel, um evento crucial disso é o medo da morte. Né? Que a nossa espécie começou a tomar essa consciência quando ela começou a ver, inclusive, que seus semelhantes desapareciam. Entendeu? E o mundo continuava, ou quando o medo de desaparecer te acomete. Aí essa consciência começa a acontecer. O Miar, ela não tem isso, né? E segundo ele também, você pega a autoconsciência, ela existe, ela começa a se formar quando você reconhece uma outra consciência que age como você, né? Tipo, quando você vê que é porque assim, a gente a princípio é mais vontade, apetite, né? Aí você lida com os objetos do mundo como objetos a serem consumidos ou utilizados por você. Então aí você vai ali utilizando tudo e consumindo e tal, até você encontrar um objeto que quando você vai tentar imprimir sua vontade sobre ele, ele resiste. E esse objeto que resiste é outra pessoa. É por isso que para ele é através da luta que você reconhece o outro como igual, porque esse outro é o único objeto exterior no mundo que resiste à aplicação da sua vontade. E aí você vê que ele tenta aplicar a vontade dele da mesma forma que você tenta aplicar a sua. E esse reconhecimento, quando você reconhece ele e o outro te reconhece, aí você meio que interioriza o reconhecimento da outra pessoa. Isso é fundamental para a formação da autoconsciência.
E para criação, é porque assim, você só é autoconsciente porque, de certa forma, está dentro de você a visão das outras pessoas sobre você. Assim, você só sabe que você existe porque as outras pessoas te veem e falam seu nome. Do contrário, amigo, se não existisse ninguém no mundo, a possibilidade da gente... Só existe um ser humano, não existe isso mais ninguém no mundo. A possibilidade dessa consciência retornar a uma espécie de simbiose assim, com a natureza, eu imagino que seja grande, sabe? Discordo. Aí, Discordo totalmente do Hegel. Isso aí, Hegel... cara, eu não sei como... Assim, a consciência, ela é uma consequência das condições biológicas da vida na Terra também. Eu não sei como é que isso pode ser reproduzido do ponto de vista artificial. Cara, assim, é porque o que a gente tem de referência de consciência é isso. É igual a história do cisne negro, por exemplo. Você fala, todos os cisnes são brancos, até você encontrar um cisne negro. Agora, assim, respeito o Hegel, obviamente, não tem como desrespeitar o Hegel, mas eu vou mais... Eu vou mais na linha do Heidegger. Eu acho que o que faz emergir a consciência é a percepção de que a gente não consegue... a sensação de vazio ao a gente não conseguir compreender a totalidade. Você olha para as coisas e fala assim, tem alguma coisa que escapa aqui, que eu não consigo entender, que eu não consigo compreender. Isso provoca um vazio existencial em você, e você vai tentar compreender isso. Então, você vai compreender o que é o fenômeno do fogo, o que é o fenômeno disso, o que é o fenômeno X, o que é o fenômeno Y. E, para mim, a identidade não surge antes da diferença. É a diferença que faz surgir a identidade. É você perceber foi isso que eu falei. É diferente de você, mas é porque em Hegel a identidade antecede a percepção da diferença. Primeiro, mas é uma identidade oposta. Primeiro você se reconhece como sujeito, para depois você reconhecer a identidade do outro. Eu acho que a gente constrói a identidade. Cara. Eu acho que a gente constrói a identidade a partir da diferença. Eu olho assim, olha, existe árvore aqui. Aí eu olho para o Leandro e falo assim, Leandro não é árvore. Mas o Leandro parece comigo, fala, não, então eu e o Leandro somos a mesma coisa. Não é do confronto, não é da oposição, não é da luta, mas é de perceber as diferenças quantitativas e qualitativas entre as coisas. Porque a emergência da consciência, principalmente do pensamento racional, é a partir da busca da compreensão do mundo. Essa é a diferença dos outros animais. Outros animais são conscientes. Se você bater num cachorro, ele lembra que você bateu nele. Se você der uma ordem para o cachorro, você consegue treinar um cachorro. O cachorro sofre, sente dor, o cachorro percebe o mundo. Só que ele não sente a necessidade de explicar esse mundo. Ele não sente um vazio estrutural que o leva a desenvolver ferramentas cada vez mais e mais complexas para explicar esse mundo. Então, assim, claro, a gente tem um aparato biológico e cognitivo que nos permitiu o desenvolvimento dessas ferramentas, mas veja o quanto o nosso mundo foi se tornando cada vez mais explicável e complexo à medida que a nossa linguagem e os nossos alfabetos também o foram tornando. Entendeu? Então, nesse sentido, eu tenho uma profunda discordância a partir do Hegel. E é por isso que eu questiono a própria questão das IA, se elas também não são uma consciência. Porque elas estão ali agindo a partir de uma linguagem, conseguem desenvolver pensamentos, elas não conseguem explicar a si mesmos, têm um vazio que é estrutural e estruturante, entendeu? O que falta para as IAs é a agência. E no dia que elas tiverem agência, elas vão ser inseparáveis de um ser humano, do ponto de vista do que a gente compreende de consciência. O dia que elas forem realmente autônomas, que elas conseguirem tomar decisões por si só, não precisarem de um comando de um ser humano, você não vai conseguir separar o que é uma consciência humana e o que é uma consciência robótica. Talvez a gente perceba nuances muito mais frias e muito mais lógicas e racionais, são muito mais o Elon Musk não entendendo que estão chamando ele para uma festa Pedro, do que propriamente humanas, entendeu? Mas é isso, cara. Porque é uma loucura. Você conversa com ela, você interage com a IA, Valerie? Muito pouco. Pois comece a interagir, você vai entender o que eu estou falando. E quem interage muito com a IA entende, velho. Tanto é que hoje, olha só, isso é um dado interessante. Você sabe que IA provocou muito episódio de psicose? Por quê? Porque a galera falava assim, vamos conversar sobre Deus.
Aí ia conversando, ia colocando as opiniões enviesadas, e aí ia sugerindo, ia falando coisa. Quando via, a pessoa estava acreditando que ela era um escolhido de Deus, que estava não sei o quê, pananã. Então, eu não sei que tipo de Porque as inteligência pessoas eles vão não, desenvolver. porque as pessoas não conseguiam entender que aquilo não era um Akinator bombado. Eles achavam que era, de fato, uma comunicação que ele estava recebendo ali. Porque a nossa inteligência, ela não é uma inteligência neutra, no sentido, a nossa inteligência é teleológica. Ela foi desenvolvida por uma razão. Né? Não. Sim. Lógico que não, cara. Claro que sim. Não, cara. Claro. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Você disse que iam debater isso em outro programa. Só fazer uma pergunta. Mas a gente já está no tempo, Só fazer a pergunta, Valerinho. O dia que hora que é o culto? Porque esse é um argumento religioso. Não é. Lógico que é, ué. Você tem uma teologia, você tem uma fonte, você tem um fim. Esse é um argumento basicamente judaico-cristão. Aí, assim, na hora que você quiser fazer um culto, me chama, eu escuto seu argumento e tal, mas, pô. Cara, você pode, né, não. Você, assim, o nosso aparato cognitivo, ele não surgiu para que nós possamos compreender o mundo. Ele surgiu para que nós pudéssemos nos adaptar ao mundo. Então, então assim... Mas teleologia então existe uma orientação, um fim. Sim, não, mas existe um fim na nossa cognição. Não, é diferente. O que você está falando... E escapar do mal. Não, Valerinho, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Amém, irmão, amém. Por isso que, para mim, o mal é um princípio de cognição, inclusive, da realidade para os seres humanos. Não, cara, o discurso que você está fazendo... Tanto é que quando você vai tomar uma decisão... É do Jardim do Éden. Quando é que você vai... fazendo do Jardim do Éden. Inclusive, meu livro vai sair em breve. Porque você vai e come o fruto da árvore da vida, aí você passa a ter ciência do bem e do mal, entendeu? E aí você se torna um ser autônomo, mas aí você precisa escapar desse mal. Tanto é, qual é o nome da árvore? Deixa eu te falar. Hoje está tendo pré-carnaval no Brasil inteiro. Brasil inteiro não, Goiânia inteira. Hoje é sábado, 12h43. Eu não almocei. Você tá vindo com um discurso cristão pro meu lado, velho? Não é cristão, velho. Pelo amor de Deus. Lógico que é, velho. Judaico-cristão, velho. Agora sim, vamos marcar um programa. Não precisa ser 10 horas, não. 3 horas só. E a gente debate esse tema. Tanto é que o mal ele é um critério de realidade. Quando você vai tomar uma decisão e... O que as pessoas falam para dizer que a sua decisão é errada ou irracional, não sei o quê? Elas falam, você vai se dar mal, entendeu? O que isso significa? Que, teleologicamente, essa sua decisão não vai conseguir te inserir bem dentro da realidade que você está querendo. Mas tá, a gente debate sobre isso. Ô, Leandro, inclusive o uso que você faz dessas ideias sem palavras, viu? Não, eu acho que vai ser uma boa quebra. O episódio 10 do Foro de Goiânia foi um discurso aprofundado sem política. O primeiro nosso sem política, basicamente. Apesar de tudo ser política, mas está tranquilo, está de boa e acho que o pessoal vai gostar. Vai gostar. No semana que vem, a gente obrigatoriamente vai ter que tratar da privatização da Saneago. E a gente vai falar... Aí, Leandro, eu vou ver uns vídeos do Cobori para a gente entrar numa discussão mais aprofundada sobre privatização, e vou pegar umas denúncias que o Cobori fez também sobre como a privatização da Sabesp foi garantida com títulos podres do Master, que eu acho que diz muito sobre como é que essas privatizações funcionam. A Sabesp ela foi vendida, preço de ação inferior ao que ela estava sendo negociada em bolsa, um pouquinho antes. Então, assim, ela de cara, quem comprou já ganhou dinheiro, que ela estava num preço muito mais alto, ela foi vendida abaixo. Agora, garantida com títulos podres, aí eu também preciso ver essa denúncia. Com certeza, os problemas das privatizações no Brasil, acho que desde aquelas feitas pelo Fernando Henrique, muita gente ganha muito dinheiro. E a população entra só no ferro, né? Cara, tanto é que, só uma curiosidade, de novo, falando do Narcos México, tem um episódio lá em que o novo presidente vai entrar e o Félix Galhardo tá doido para ter uma reunião com ele para conseguir o apoio, né, e tal, para garantir os negócios, né, e ele não consegue ser recebido pelo candidato que vai ganhar. Aí ele fica maluco, falando, por que o cara não quer me receber? Aí eles falaram, não, ele não precisa do seu dinheiro. Eu falei, como?
por que não precisa do meu dinheiro? Não, porque ele já está com um plano de privatizações grande para o México. E eu acho que é um debate que a gente tem que fazer mesmo, Valério. Eu acho que bom, interessante você estar puxando esse debate da Saneago, porque a ideia do Caiado e qualquer outro de direita realmente vai ser privatizar e seguir o mesmo modelo que foi feito em São Paulo. Só que as companhias de água da Europa que foram privatizadas estão sendo nacionalizadas. E não são nem por governo de esquerda, são por gente que tem pelo menos 2 neurônios só. Não precisa ser nem de esquerda para ver que esse movimento não dá certo. E eu acho que a população ela tem uma dificuldade muito grande em entender isso. Eu estava no almoço de família domingo passado, minha tia, funcionária de carreira da Eletrobras, aposentou já na Eletrobras, e ela falando que o problema é que o Lula tinha prometido que ia nacionalizar, ou que ia reverter, e não conseguiu nem impedir a mudança do nome da Eletrobras. Falei, e aí isso fazia ela aceitar um discurso de direita ou voltar em qualquer candidato de direita. Eu falei assim, tia, mas você está votando em quem defende a venda e criticando alguém que não conseguiu impedir a venda. Cara, essa lógica da política é muito estranha, né, velho? Assim, é muito louco se o cara não é Deus, vamos logo com o diabo. Não, aí, o Lula não conseguiu fazer isso, né? Tudo bem, você está falando para mim que o Lula não conseguiu consertar a cagada que o outro lado fez, e aí você vai votar no outro lado. Para mim, assim, não é racional, deixa de ser racional. E eu acho que falta conhecimento, acho que o intuito do Foro de Goiânia aqui é trazer um outro lado da opinião, uma opinião mais aprofundada, foi essa a nossa ideia inicial, e acho que é isso que a gente tem que sempre estar cumprindo. E, inclusive, eu acho que o debate hoje que vocês fizeram, e eu assisti aqui como um aluno dedicado, é muito interessante por isso também, porque é preciso disso também, é preciso aprofundar, e eu acho que todo mundo tem que entender isso. Então vamos, semana que vem nosso tema será exclusivamente privatizações. Estudem. Sem debates morais religiosos. Sem debates morais religiosos. Gente, esse foi o Foro de Goiânia, episódio 10. Queria agradecer as presenças do Leandro Calaça, Gustavo Sabino em pleno carnaval. E pré-carnaval. Pré-carnaval. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Vamos ver se a gente vamos providenciar umas thumbs aí para chamar mais a atenção de vocês. E até o próximo episódio. Até, gente, achei. Tchau, tchau.